Pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso vai nos ajudar a concluir o nosso trabalho, que é de narrar toda a Bíblia Sagrada. Romanos 3. A fidelidade de Deus. Que vantagens há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas à palavra de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras a prevalência quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira. Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda? Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Todos pecam. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem. Não já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engano, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos inúteis, temem a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, ou que aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justificação pela fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecam e estão destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé,
pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não também é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé. De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que dizer a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independentemente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça, sob as quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado, não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Quando ainda não fora circuncidado, portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. É igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça, que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Como está escrito: eu constituí pai de minhas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Ó Deus,
que dá vida aos mortos e chama à existência coisa que não existe, como se existisse. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi-lhe creditado como justiça. A palavra lhe foi creditada. Não foram escritas apenas por ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitados para nossa justificação.